Aleluia. Você tem uma Bíblia aí, meu irmão? Se você tiver, abra lá em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Hebreus no capítulo 10, no verso 23. Essa semana eu recebi uma pergunta, foi muito boa, e me pegou de surpresa, confesso para vocês que me pegou de surpresa. Então eu quero falar o que eu falei para o Vitor ontem: você tem que estar sempre preparado, né? Esteja preparado em tempo e fora de tempo, porque apesar de estar aqui em cima, alguém que empunha o microfone, que abre a Bíblia e prega para os irmãos, quando me perguntaram, eu tive que pensar em como formular essa resposta, para não falar, para não pôr os pés pelas mãos. E a pergunta que me fizeram é: por que eu preciso ir a uma igreja? E eu acho que essa pergunta ela é muito honesta da parte de quem fez essa pergunta para mim. Quem fez essa pergunta para mim foi um jovem, um novo membro aqui da nossa igreja, alguém que está começando a caminhar com a gente agora. E ele me fez essa pergunta foi muito honesta da parte dele, porque tinha fundamento na cabeça dele, tinham argumentos na cabeça dele para dizer que não precisa. E não que ele não quisesse vir, mas ele queria entender o porquê. Era só para entender, não era para argumentar a fim de falar assim: eu não quero ir. Mas ele dizia assim: se eu posso adorar a Deus na minha casa, se eu posso falar com o Senhor em qualquer lugar. E eu acho que tem muito a ver com o que eu falei até no domingo passado, porque em um momento da palavra que eu ministrei aqui no domingo passado, eu disse que Deus, Ele se importa na verdade com as pessoas e não com o templo, com o lugar, com as paredes. Vocês lembram disso? E eu disse que talvez tudo isso um dia possa vir ao chão. Não esse templo aqui, mas todos. Se um dia a igreja for perseguida, por exemplo, sei lá, eles podem derrubar todas as igrejas que tiverem por aí, mas a igreja do Senhor vai continuar existindo. Podem derrubar templos, mas a igreja vai continuar existindo, crescendo e multiplicando e avançando. E quando eu falei isso, talvez a pessoa possa ter pensado e conectado e possa dizer assim: peraí, então não faz sentido? Por que eu vou então a um templo se o templo não tem importância? Na verdade é porque aqui é o lugar onde a igreja se reúne, e a importância está nas pessoas, mas é aqui que as pessoas vêm. E o Senhor tem um propósito com isso. Nós vamos desenvolver uma resposta sobre essa pergunta hoje, né? Melhor do que até eu falei na hora para esse irmão, porque eu fiz uma resposta bem resumida, acredito que até completa, né? Mas bem sucinta. E eu pensei que a gente pode sim desenvolver um pouco mais essa mensagem. Por quê? Porque nós estamos numa temporada onde o Senhor nos pediu para nós abaixarmos a plataforma, abaixe a plataforma e faça dela uma mesa para que os pequeninos possam alcançar a mesa. Amém? Nós estamos debaixo dessa palavra, que a plataforma não é importante. O importante é que os pequeninos alcancem uma mesa servida para eles. Então essa palavra foi liberada pelo Judson e a gente entendia que realmente era necessário. E por isso nós começamos a trazer aqui de novo algumas mensagens com fundamentos bíblicos, com coisas às vezes que parecem simples, mas que muitos de nós, eu posso até subestimar e entender que de repente todos aqui já sabem um bom motivo para estar aqui, para congregar, para ser igreja e estar na igreja. Mas pode ser que eu esteja enganado, e pode ser que nem todos aqui tenham um fundamento tão sólido sobre esse assunto, e que um dia você possa também deixar de congregar. Eu conheço um rapaz, um amigo meu, que ele era diácono, né? Menino novo, mas é uma igreja que é comum ter diáconos mais novos, né? Que o pessoal sempre associa o diácono ao pessoal mais veterano, assim, homens já casados, com filhos criados, né? E esse irmão é um irmão novo, mas que já era diácono, e daqui a pouco, de uma hora para outra, ele falou assim: cara, não quero mais ir para a igreja. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque eu posso ser igreja em qualquer lugar. E esses são os argumentos. Vocês abriram em Hebreus capítulo 10? Amém? Vocês estão aí? Amém. Deixa aberto aí, já vou chegar lá. Mas os argumentos desses irmãos é assim: não importa onde eu esteja, eu sou a igreja. Mas o que nós entendemos ao olhar para a palavra é que nós não podemos ser igreja sozinhos. Não dá para ser igreja sozinho. A gente vai desenvolver melhor esse raciocínio aqui, vai entender por que não dá para ser igreja sozinho. Mas a pessoa fala assim: eu e a minha família, a minha casa, nós somos igreja.
mesmo fora do templo eu sou igreja. Não tem como. Você não consegue ser igreja sozinho, você não consegue ser igreja só com a sua família. Você precisa ter irmãos ao seu redor para ser uma igreja. Outro argumento de quem não vai à igreja e diz que não é necessário, ele fala assim: eu posso cultuar e cear na minha casa. Eu digo que você não pode, você deve cultuar na sua casa, você deve cultuar no seu carro, você deve cultuar no seu quarto, você deve cultuar no seu trabalho. A sua vida é um culto. Esses dias me perguntaram assim: viu, quanto tempo você ora? Eu falo: rapaz, eu oro enquanto eu vivo. Eu não tenho um tempo que eu oro. Eu falo com Deus o tempo todo. Às vezes eu estou trabalhando e eu começo a chorar porque a presença dele veio. Às vezes eu estou lá fazendo meu trabalho, desbastando, cortando um material, desbastando e soldando, e debaixo da máscara tem lágrima correndo ali. Eu estou com a máscara aqui, e o xará lá, machê, ele chegou. Então a gente vive cultuando. A nossa vida lá fora realmente é um culto ao Senhor. Mas nós precisamos entender que não dá para viver em comunidade cultuando sozinho. Eu mesmo sou um templo. Então essa é uma verdade. Todas essas coisas são verdades. Eu sou igreja, eu sou o templo. Mas nós somos templo no sentido de carregar a glória de Deus, carregar a presença do Senhor, carregar a pessoa do Senhor em nós, para exatamente distribuir e ofertar isso a outras pessoas, para poder compartilhar com outras pessoas. Então, se eu não me reunir como igreja, eu não compartilho com pessoas que têm o mesmo entendimento que eu. E a gente vai olhar tudo isso na Bíblia, gente. Por isso, todos esses argumentos de pessoas que falam que podem ser igreja sem estar numa igreja, caem ao chão quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso à luz da palavra. Eu não usei nenhum versículo bíblico aqui, mas com esse primeiro versículo que nós vamos ler, já seria suficiente para a gente encerrar o culto, a mensagem, e dizer assim: pronto, já não precisa de mais nenhum argumento. Porque alguém pode me perguntar assim: por que eu preciso ir para a igreja? Que é o nosso tema aqui, que é a nossa pergunta problemática. A resposta está lá em Hebreus capítulo 10, verso 23 em diante. Vocês podem ler comigo? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E agora o 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ou seja, encorajamentos, ânimos, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Se alguém me perguntar então, por que eu preciso ir para a igreja? Porque é uma ordem bíblica. E por isso que eu digo que aqui já poderíamos encerrar. Só obedece e está tudo bem. Amém? Por quê? Se o Senhor mandou, já não preciso mais argumentar, não precisa mais ficar escolhendo mais nada. Se o Senhor pediu, não deixe de congregar, não deixe de congregar. Congregue. Porque é aqui que nós encorajamos um ao outro. Ah, eu posso ser igreja na minha família. Tá, mas se você tem uma crise instalada no teu casamento, como que você resolve isso sozinho? Aí é o momento onde você vai precisar de um irmão. Porque a sua casa lá, a sua família, que é a suposta igreja de alguém que possa ser desigrejado dizendo isso, que a casa dele é uma igreja, ela está desmoronando, mas não tem ninguém que ela possa contar. Por quê? Porque ela não tem irmãos ao seu redor. E olha, gente, eu tenho argumentos que não são bíblicos, mas de verdade, o Senhor tem me ensinado cada dia mais a amar cada um de vocês de uma maneira tão especial, e Ele tem nos dado cada um de vocês como um presente dele para nós. Então eu me alegro muito quando eu vejo alguns irmãos chegando, quando eu abraço esses irmãos, cumprimento esses irmãos. Como eu fiquei feliz quando alguns de vocês vieram para essa casa e começaram a congregar com a gente, até amigos que a gente já conhecia antes, Quando a gente teve aqui a surpresa, a Tabata vindo aqui, Com o tempo a gente foi conhecendo a Simone, irmãos tão preciosos, Eu vi que o Cláudio é muito desinibido, Cláudio? Então acho que você não vai se incomodar de eu falar de você. O Cláudio é um cliente que eu fui visitar essa semana, conheci ele essa semana, e gente, que presente de Deus que foi o Cláudio e a Márcia pra gente, porque ali a gente já, eu estava fazendo orçamento, eu falei: gente, eu preciso ir, e ele estava com a mesa preparada, já com um cafezinho pronto, falou assim: não, senta aqui. E algo que eu percebi na casa deles é que tem paz na casa deles. Eu até falei para eles, falei: gente, é uma casa de paz. Igreja
vai proporcionar para nós esse tipo de coisa. É a igreja que vai proporcionar algo que você não consegue resolver isso em outro lugar, sozinho, você não consegue. Quando eu congrego como igreja, eu vou aprendendo a crescer com alguns irmãos, que no começo talvez eu veja a diferença com ele, eu falo assim, nossa, aquele irmão é totalmente diferente de mim nisso, mas sabe de uma coisa? Eu vou amá-lo como ele é, e ele vai me amar como eu sou, e nós dois vamos na verdade não bater de frente um com o outro, falar assim, você é diferente de mim, você está errado. Não, eu vou ver nele a oportunidade de ser completo. Eu vou ver nele alguém que vai completar o meu chamado, vai completar o meu ministério, alguém que vai fazer aquilo que eu não sei fazer. Então, pela igreja, nós temos o presente, a oportunidade de conhecer, o Tiago, os irmãos tão queridos que vêm aqui nos abençoam, como está abençoando hoje no louvor, o Juninho aqui, tangendo enquanto a gente prega. A igreja é maravilhosa, gente. A igreja, eu sei que vocês já sabem disso, mas a igreja é algo muito precioso. Vamos para a palavra do Senhor. Olha o que ela diz. Em primeiro lugar, por que eu preciso ir à igreja? Porque é uma ordenança bíblica. Em Hebreus 10 a gente viu isso. Segundo, porque a igreja é uma família. Gálatas, no capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é por isso que a gente se chama de irmão. Aí uma vez eu ouvi uma mensagem de alguém falando assim, olha, é melhor que a gente seja como igreja, alguém que tenha entendimento de que todos somos filhos, do que a gente tem o entendimento de sermos irmãos. Aí eu fiquei prestando atenção, aquele pastor desenvolveu uma mensagem falando assim, porque irmão geralmente briga. Aí eu digo o seguinte, olha, irmão briga enquanto ele é imaturo. Eu brigava com os meus irmãos, e uma vez eu tirei um dente de leite de um irmão meu, eu era menor que ele, né? O meu irmão tem 39, eu tenho 34, e eu, no meio das nossas pelejas lá em casa, por motivo sei lá qualquer, eu dei uma nele que um dente dele que estava mole pulou fora da boca assim. E era comum isso aí, a minha irmã já enfiou uma agulha no meu braço, eram umas coisas assim desse tipo. Lá em casa era super tranquilo, sabe? Mas isso o que aconteceu? Isso era enquanto a gente era imaturo, a gente era criança, a gente era infantil, a gente tinha aquela coisa, isso é meu, ninguém pega, ninguém toma, é meu, ninguém põe a mão. Mas o que acontece hoje? Aquele mesmo irmão que um dia eu bati nele, que ele bateu em mim, a minha irmã bateu em mim, eu bati nela também. Hoje todos cuidam das coisas do pai e da mãe, né? Mas assim, pensa por esse sentido que você não é um filho imaturo, você não é um irmão imaturo, ou você, se você for ainda, você não vai ser para sempre, você vai crescer, vai amadurecer no Senhor, e você vai se tornar um filho e um irmão maduro, para que você não fique com briguinhas e com ferrenhas e com lutas e pelejas com seus irmãos, mas que você se preocupe em cuidar das coisas do seu pai. Amém? Então nós sim podemos nos ver como irmãos, mas agora nós vemos como irmãos maduros, filhos maduros. A Bíblia ela fala de filhos com duas raízes, com duas palavras diferentes, né? O português ele é uma palavra mais enxuta, é uma língua mais enxuta, uma língua com menos palavras do que o grego, por exemplo. E a Bíblia, eu não vou lembrar falar para vocês agora como é no grego, mas no grego às vezes a Bíblia vai falar filho, ele fala de filho maduro. Aí acho que é ruios, alguma coisa assim. E quando vai falar de filhos imaturos, usa uma outra palavra. Então tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra, mas para nós é tudo filho. Mas aqui entre nós, a gente precisa entender, nós somos filhos maduros, amém? Porque o filho enquanto ele é imaturo, gente, tem um desenho que a Melissa assiste, e eu assisto junto agora, que eu gostei do desenho, sabe? Pensa num desenho bacana, Bluey, né, o nome? Tem um conteúdo muito legal, e é muito realista. Você vai ver o neném assim na cadeirinha preso, um monte de coisa jogada no banco, parece o carro da gente mesmo assim, sabe? É com o resto de comida, aquela coisa assim que quem tem criança sabe como é que é. Então a gente olha para aquele desenho e fala assim, cara, como é realista, como é legal. E aí tem duas filhinhas, a Blue e a Pingo. E a Pingo esses dias no episódio lá estava falando assim, mãe, eu quero fazer omelete pro papai. E criança faz isso.
Criança, quando quer participar de coisa de adulto, ela quebrou assim umas 10 dúzias de ovos para conseguir fazer um omelete. Teve que pedir ovo pro vizinho, sujou toda a casa. Por quê? Porque o filho, enquanto é imaturo, ele quer ajudar o pai, ele quer ajudar a mãe, mas ele faz as lambanças deles. Então nós também seremos estrabanados enquanto nós formos imaturos, mas o nosso Deus é paciente, é longânimo, é misericordioso. E na verdade, gente, o pai, quando ele pede ajuda para um filho, ele não quer ajuda, ele quer relacionamento com o filho. Porque você imagina o filho ajudando você a lavar o carro, imagina até ajudando você a lavar o carro, deixa a esponja cair na areia, pega a esponja, passa assim. Ia ser legal, né, Lucas? Você não quer ajuda quando você chama seu filho pequeno, você quer relacionamento com ele. Assim é o Senhor com a gente também. Quando a gente era imaturo, a gente estava lá querendo fazer também, sem saber fazer, mas o Senhor estava lá feliz, porque você estava participando daquilo que Ele te chamou para participar. Então, se eu for imaturo, então eu não posso participar? Não, pelo contrário, se você for imaturo, você vai amadurecer fazendo para o Senhor. E aí todos os irmãos maduros vão tendo paciência com o mais novo, amém? Porque o mais novo vai aprender. Então nós como igreja somos família da fé, e por meio dessa família então eu me desenvolvo, eu cresço, eu amadureço, eu me torno filho mais velho. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu e a Pri, a gente já tentou ser igreja de um jeito diferente. Uma vez a gente fez um curso, que o tema do curso era ser igreja. Então eu estudava a eclesiologia, né? Mas de um jeito muito simplificado, assim, não era com terminologias teológicas, assim, mas era como ser igreja na prática, aplicações pessoais da palavra mesmo, sabe? E aí quando a gente ia para o curso, a gente viu que era ser igreja, depois a gente voltava para a igreja que a gente estava e falava assim, mas não era isso que a gente está aprendendo lá, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. A gente começou a se frustrar com isso. E a gente falou, não pode ser. Lá o que estão dizendo é uma coisa, aqui é outra. E a gente começou a se frustrar e foi guardando aquilo. E a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí a gente se encontrou com pastores, amigos nossos. Um pastor que é pastor há 40 anos já, um homem experiente, missionário em vários países. Amigo muito precioso nosso. Já um senhor. E a sua esposa. E eles estavam se reunindo para começar um projeto que eles chamaram de Projeto Amora. E esse Projeto Amora falava de atender as pessoas no âmbito social, sabe, caridade, resolvendo problemas de pessoas, reunindo um grupo de pessoas para ajudar outras. Aí eu e a Pri, a gente falou, que legal, a gente vai pregar a palavra, mas na verdade nesse momento a gente nem estava preocupado com a palavra, a gente estava pensando na verdade nessa questão da caridade. A gente falou assim, nossa, que legal, a gente sentia falta disso lá, vamos começar a fazer. Eu acho que isso é ser igreja. Aí um dia a gente foi aprender que na verdade ser igreja é pregar a palavra, né? E as caridades são parte da vida cristã, mas o que Deus quer é que a gente faça Ele conhecido. Mas enfim, fechei os parênteses aqui agora, vamos voltar. Quando a gente se reuniu com esse grupo, a gente falava assim, porque as igrejas, todo mundo machucado, né? Não, porque eu já vi isso, já vi aquilo no sistema religioso. Não, porque eu já vi isso, já vi aquilo. Rapaz, já vi cada absurdo. E todo mundo machucado com a igreja. E a gente lá reunindo. Chegou uma hora que eu e a Pri, a gente olhou, e era muito legal a reunião, porque era com os senhores. E tinha um irmão que levava um acordeon, assim, uma sanfona. Imagina que o louvor não era assim, né? Era o irmão aqui com a sanfona, puxava o hinão da harpa aqui, ó, abria o fole, uma coisa linda. E a gente sentia a presença de Deus ali. Mas a gente foi reunindo 4, né, 2 casais, 3, 4. Quando a gente viu, o que a gente já era? Uma igreja. Não tem como você fugir disso. Não dá para fazer diferente. Não dá para ser alguma coisa que o Senhor não nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para sermos igreja. E não tem como eu dizer que a igreja foi instituída por homens. Não foi. Em Mateus capítulo 16, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele fala que
aliás, desculpem, em Mateus 16, 18, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o Senhor, Ele foi quem instituiu a igreja, e Ele depositou isso aos homens, Ele deu isso aos homens, para os homens cuidarem. O Senhor não precisa da gente, o Senhor não precisa do homem, mas Ele quer incluir você no projeto dEle. Em Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, Jesus falou, a minha igreja, mas eu edificarei em você, Pedro, edificarei sobre homens, edificarei com os homens. Então tem mensagens que falam, olha, você entendeu errado essa parte, mas eu acredito que tinha uma intenção sim em ligar os homens à igreja, porque é o que a gente pode fazer aqui. A igreja foi instituída por Deus, não foi inventada por homens. Não é possível cumprir todos os princípios da fé cristã sem uma igreja. Por exemplo, dons ministeriais, dons espirituais. Quando nós olhamos para a Bíblia, olha, vamos lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos é a história da igreja. Romanos é uma carta para uma igreja. Vai junto comigo, gente. Quem que vem depois é Efésios, Filipenses, cartas às igrejas. Colossenses, cartas às igrejas. Gálatas, Tessalonicenses, Judas, Apocalipse, 1 Pedro, 2 Pedro. Todas essas cartas são cartas destinadas a igrejas. O Novo Testamento todo é para a igreja. O Antigo falava de Jesus, mas falava do povo de Israel, falava do cenário, falava da cultura, falava do lugar onde o Senhor viria. Mas depois do Novo Testamento que a gente tem uma instituição feita por Deus, um estabelecimento feito pelo próprio Senhor, que é a igreja. E assim nós vemos então que todo o Novo Testamento é feito para nós. Ele foi escrito para nós como igreja. Então não tem como você cumprir todos os princípios bíblicos da fé cristã se você não estiver congregando. Eu vou me reunir só eu e minha esposa em casa. Tá, quem que vai ser pastor, mestre, evangelista, profeta nessa casa de 2 pessoas só? Enquanto um profetiza, os outros se calam e depois o outro profetiza. Mas aí depois quem vai ter o dom de curar? Quem que vai falar em línguas? Quem que vai interpretar? Então todos esses dons foram feitos para abençoar o corpo. A Bíblia fala que Deus dá e distribui os dons a quem Ele quer, para que o corpo seja edificado para um fim proveitoso, que é para que todos aprendam e sejam edificados. Não dá para você cumprir alguns princípios sozinhos. Olha que coisa interessante, a fé, ela não vem pelo ler a palavra, a fé vem pelo ouvir. Deus quer até hoje que haja dependência em nós pelos nossos irmãos, porque se a fé viesse pelo ler a palavra, era só você ir lá, apesar que dependeu de alguém para escrever também, né? Mas você vai lá, lê e está tudo certo, você se desenvolve na sua fé. E não estou dizendo que você não vai fazer isso, mas a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e para você ouvir, alguém precisa pregar. Então esse princípio bíblico não dá para cumprir se você não estiver na igreja. Outro princípio bíblico que a gente vê lá em Atos, no capítulo 2, do verso 42 em diante, não está anotado aqui, viu, Amanda? Mas o Atos 2 diz assim que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Não dá para você viver comunhão se não estiver na igreja. No partir do pão, não dá para partir o pão com os de fora se você só estiver dentro da sua casa. Desde o primeiro dia da história da igreja, ela se reúne. Então essa história aqui de Hebreus 10, 23 a 25, que o autor de Hebreus alertou e falou assim, olha, alguns de vocês têm costume de não se reunir, é uma coisa antiga. Mas no princípio de tudo, no começo, na igreja que o Senhor deixou, as pessoas não faziam isso. Quem não estava ali não era igreja de verdade. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam nos templos, nas casas. E a primeira reunião da igreja, quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos no capítulo 1, você vai ver que o Senhor subiu aos céus, e eles se reuniam no templo. Atos capítulo 1, verso 14 e 15, Amanda.
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então você percebe que era comum que eles ficassem, que eles estivessem reunidos. E a Bíblia fala lá em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, em comunhão, e é nessa comunhão que o Senhor ordena a bênção. Queridos, então eu quero dizer uma coisa para você: se preocupe, considere em estar, sobre esse assunto, considere estar presente na igreja, ser parte de uma igreja. Acredite, não dá para você fazer isso sozinho. Você precisa de uma vida em comunidade. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante de pensar, que você não consegue amar somente a cabeça de alguém. Você precisa amar a pessoa completa. Colossenses no capítulo 1, verso 18 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Aí você fala assim, a cabeça, eu amo a cabeça da Pri. Tem como? Dá para separar uma coisa da outra. Não somos esquartejadores. A gente ama completamente, amém? Para amar o Senhor eu tenho que amar então o corpo dele. Quem que é o corpo dele? A igreja. Nós somos a manifestação do Cristo na terra. Nós somos a continuidade daquilo que ele começou. A Bíblia fala que segundo ele é, nós também somos. Então se Cristo, ele é o fundamento, ele é o alicerce da igreja, nós somos a continuidade daquilo que ele começou. Nós somos a continuidade daquilo que ele começou a construir. Por isso a Bíblia fala que nós somos aquilo que ele também é. Você é uma imitação de Jesus, você é uma cópia de Jesus, você é parecido com Jesus, você é um imitador de Jesus. E quando as pessoas olharem para vocês, elas verão Jesus em você. Então nós todos juntos vamos continuar essa construção que o Senhor começou. Essa construção que ele mesmo é. E na verdade ele é o cabeça e nós somos o corpo. Somos a mesma coisa. A Bíblia fala lá em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal sobre os discípulos, ele fala muito sobre isso. Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor, para que um dia a gente seja um. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, chamou os homens pecadores para ser um com ele. Remiu, santificou, justificou esses homens pecadores, que somos nós aqui, que não tínhamos nada para oferecer para o Senhor. Ele nos chamou para sermos um com ele. E assim também nós seremos uns com os outros, um só corpo, completando um ao outro. Amém? A igreja, ela é como a arca de Noé. Então eu quero que você imagine comigo um cenário como daqueles dias do dilúvio. O Senhor estava para trazer justiça sobre a terra, juízo sobre a terra. Mas havia salvação dentro de um lugar. Havia salvação dentro da arca. Então o Senhor falou assim para Noé: faz a arca, reúne ali os animais, um casal de cada espécie, de tal animal você vai pegar mais, coloca tudo ali dentro, que eu vou trazer uma chuva muito abundante na terra, vai alagar tudo. Quem estiver fora da arca com certeza vai morrer. Eu vou recomeçar o meu projeto, eu vou dar um restart aqui. E aí o Senhor fez esse plano. Noé atendeu ao chamado do Senhor, fez a arca, colocou os animais ali dentro. E a arca faz para nós uma figura daquilo que é a igreja. Vocês imaginam a logística da arca, gente? Vocês já pararam para pensar as diferenças que haviam ali dentro, né? Da biodiversidade que tinha ali? E a igreja fala disso também, dessa diversidade de irmãos completamente diferentes, todos unidos por um único propósito. Assim como eu tinha uma tartaruga lá dentro e tinha uma chita, né? um guepardo. Então você tem aquele irmão que é correria, aquele irmão que não para, e você tem um irmão que parece que foi ungido com óleo de freio.
Na mesma igreja você tem um irmão que é devagar, e você tem aquele irmão que é agitado, que é ligado no 380, que ele quer fazer as coisas, quer resolver tudo. Cara, você coloca um do lado do outro assim, você vê que discrepância, que diferença, como destoa um do outro, mas eles se completam. Então a gente vai olhar um animal tão grandão lá, um elefante, uma girafa com pescoção. Nossa, vocês estão de brincadeira, né, mano? Eu falei da girafa com o pescoção, todo mundo ficou olhando pra mim com uma cara meio querendo zoar já. Já sei quem você é na arca. Vai devagar, irmão. Misericórdia. Então a girafona lá com aquele pescoção grandão, né? O elefantão lá. E você vai ver um outro pequenininho lá, um ratinho daquele tamanho. Nossa, como é diferente. Um é tão grandão, tão imponente, o outro é tão pequenininho. Todos juntos cumprindo o mesmo propósito. E sabe de uma coisa? Os animais... Alguns estudos dizem que eles hibernaram dentro da arca. E faz sentido. Ou seja, eles dormiram porque não dava para alimentar. Mas dá para imaginar o cheiro, gente? Porque as fezes não são o único excremento de um animal. Solta pelo. Sei lá, o que mais que solta, né? Na respiração vai sair um pouco ali da umidade da respiração. Então havia muitos excrementos no mesmo lugar. Vocês estão entendendo o que é igreja, gente? Todo mundo se alimentando e às vezes soltando seus excrementos no mesmo lugar, amém? Vocês estão pensando nisso junto comigo? Mas todos diferentes, unidos por um único propósito. Quando a gente olha para a igreja é algo que por muitos pontos de vista poderia dar errado. Você fala assim, não tem como dar certo. Mas como foi algo sonhado por Deus, criado por Deus, estabelecido por Deus, ela já dura mais de 2000 anos. Um dia os apóstolos, eles estavam diante de um tribunal. E aí os homens estavam falando assim, vamos matar eles. A gente já falou para eles não pregarem sobre Cristo, está lá em Atos capítulo 5. E eles continuam pregando, vamos matar. E aí ali naquele lugar, reunido ali, se levantou um homem e falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a obra que eles estiverem fazendo for de Deus, e a gente matar eles, talvez a gente seja visto por Deus como alguém que está fazendo guerra contra Ele. Olha a sabedoria do conselho daquele homem que não era cristão. Agora, se essa obra não for de Deus, ela vai morrer por si só. Há um tempo atrás não se levantou Judas, não se levantou não sei quem, não se levantou não sei quem dizendo que era o Messias, mas os seus seguidores sucumbiram, acabaram? Pois é, então, esse é o discurso dele. Vai ser a mesma coisa com eles, se essa obra não for do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, ela continua até hoje, e ela alcançou a mim, e alcançou a você, através do poder da igreja estabelecida pelo Senhor. Da arca de Noé, dessa figura. Mas eu vou falar para vocês, dentro da arca pode ser difícil, eu tenho que suportar o excremento do meu irmão. Dentro da arca pode ser difícil, que eu tenho que suportar que ele é muito grande, eu sou pequenininho. Dentro da arca eu tenho que suportar a velocidade dele ser diferente da minha. Dentro da arca eu tenho que suportar. Cara, isso é muito difícil para mim. Lá fora é pior, lá fora está todo mundo morrendo. Lá fora é pior porque lá fora tem perdição. Lá fora é pior porque lá fora não tem salvação. Lá fora é pior porque lá fora nós não fomos alcançados pela obra de salvação de Cristo Jesus. A partir do momento que o Senhor alcança alguém pela sua obra, essa pessoa entra na arca e começa a fazer parte da igreja. O Senhor amou a todos e Ele quer que todos que estejam lá fora sejam salvos e façam parte da igreja, mas nem todos darão essa resposta. A gente foi alertado sobre isso. Então pode ser que você, durante a sua jornada, acumulou feridas e mágoas com a igreja, com líderes, com irmãos mais velhos, que eram para ser mais velhos, mas eram imaturos e te machucaram. Pode ser que eu mesmo, daqui a algum tempo, te fira também, sem querer talvez, por algum erro, uma carnalidade, uma humanidade minha, talvez eu erre e pise na bola com você. O que você vai fazer? Sair da igreja. Não vai resolver. Teve um dia que um irmão me ligou e falou assim: pastor, minha esposa está indo embora de casa, me ajuda.
porque uma crise estava instalada no casamento. Falei, deixa eu falar com ela. Aí falei com ela no telefone, falei assim, minha irmã, se você sair da casa dele, você vai arrumar 2 problemas. Esse que já está aí, e o próximo, que é ficar com a sua filha longe do pai. Isso é uma logística tão ruim. Você vai arrumar uma dor de cabeça, fica na tua casa, é melhor. Ah, mas eu estou ferido, estou machucada. Por favor. Ela é uma irmã muito crente, muito obediente, mesmo numa situação muito difícil, foi lá e falou assim, amém, pastor, vou ficar. O Senhor restaurou o casamento deles, o Senhor curou o marido, perdoou, a esposa perdoou o marido, eles se consertaram, e hoje estão firmes no Senhor, o casamento está bem, e firmado em Deus, e já estão sendo chamados e treinados para serem pastores, para cuidar de casais. Então quando você estiver na igreja e for machucado, for ferido, tiver que liberar um perdão e tiver dificuldade, aí é a hora que você realmente vai precisar continuar. Esse é o exercício que o Senhor nos chamou para fazer. Esse é o chamado que nós vamos cumprir. Que é nesse momento, quando você estiver ferido, é que você vai provar, Senhor, eu amo tanto aquilo que o Senhor deu para essa terra, que é a igreja, que não importa o quão diferente eu seja dos meus irmãos. Tem um irmão tão desinibido e eu sou assim, tão sossegadinho, tão tímido, tão quieto, tão calado. Aquele irmão fala pelos cotovelos, fala para, se tiver 5.000 pessoas, ele não está nem aí, ele fala do mesmo jeito. Ele é mais rápido que eu, ele é mais devagar, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Nesse momento você vai orar e falar para o Senhor assim, Senhor, por mais diferente que meu irmão possa ser de mim, por mais difícil que possa ser estar na igreja, por mais feridas que eu tenha acumulado, eu sei, este é o lugar que o Senhor me chamou para estar. É neste campo que eu vou colher. Eu não vou sair daqui.